preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start-Ecom e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start-Ecom faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Líderes Digitais. Eu, como muita gente já conhece, mas quem não conhece, sou a Priscila Viana. E eu sou Juliana Couto. E a gente está aqui para bater mais um papo com um especialista em e-commerce, uma pessoa muito querida aí do mercado, né? Que eu falo que eu tenho um carinho especial até porque eu tenho uma parceria aí que a gente é embaixador da Liga Digital, né? É o Thiago Sarraf. Muito prazer em ter você aqui, viu? Seja muito bem-vindo, é uma honra pra gente trazer uma pessoa aí que tem tanta bagagem no mercado, tão respeitado, né? Isso. É. Quase velho, né? Os cabelos brancos. Não foi isso. Não, brincadeira. O cabelo branco já começa, né? Eu deixo mais curto pra dar uma disfarçada já. Até parece, até parece, né? Já tá começando a pratear, né? Mas enquanto tá com o cabelo, eu tô feliz, tá tudo certo. É isso aí. Não, e é legal que o Thiago tem um dia a dia diferente, né, do que a gente costuma falar aqui, um lado de professor, de consultor. É 1001 utilidades, você, né? Empresário também, né? Falando aqui até um pouquinho aí antes. Você tem uma visão de e-commerce 360, você é professor de universidade, professor de curso online, você é consultor, você... É um pouquinho de tudo, né? YouTuber também. Conta pra gente. Tudo. A gente esqueceu alguma coisa? Pai, de duas gatinhas. Talvez uma das profissões. Né? Puxa. Essa plaquinha ali é meu sonho, né? Como YouTube, né? Dos 100 mil inscritos, né? A gente tá trabalhando. Mas eu acho que assim, tudo começou pela questão da essência de formação. Minha missão de vida é ensinar. Acho que essa é a minha bagagem. Que legal. E eu fui adaptando. Tipo, é o propósito de vida, né? Missão de vida, total. Você demorou pra entender esse propósito? Sim, demorei bastante. Porque quando criança eu tinha aquele sonho assim, pô, eu quero ser executivo. Porque pobre todo dia eu sei que não é mais legal, né? É aquela visão de ser executivo rico, né? Eu preciso de dinheiro, cara. Tem um amigo que ele falava assim, quando perguntava pra ele, o que você quer ser quando crescer? Ele falava assim, aposentado. Eu tenho um amigo assim. Por quê? Ele, não, porque eu vejo na TV lá o jornal, quando fala de aposentadoria, um monte de dinheirinho, eu quero ser aposentado. Eu tenho um amigo assim, ele não vê a hora de se aposentar pra não fazer nada. Gente. E você queria ser executivo? Assim, eu queria ter dinheiro, mas não entendi ainda essa relação, porque na minha família não é isso. Classe C, média, baixa, ali, raspa do tacho, quase na divisa. Então, a gente não tinha essa visão. Eu falei, cara, preciso ter dinheiro, o que isso tem de comum? Pô, são pessoas que geralmente têm uma carreira, que sabem falar. E o saber falar foi uma coisa que me tocou muito. E eu sempre me treinei a falar em público. Que é você trabalhar a oratória. Mas eu sabia que era oratória, obviamente, né? E entender, pegar um assunto, você digerir ele, transformar ele num modelo didático que as pessoas compreendam e recebam sua mensagem. Eu falei, quem consegue isso, cara, tem um céu. Verdade. Desde a 6ª série eu falo em público. Eu ia te perguntar isso. Você é aquele cara que ia na frente com a cartolina, né? Eu pedia. E o pessoal deixava. Então, assim, participei dos melhores grupos. Eu sempre fui um excelente aluno. Nunca tirei vermelho. Passava no 3º bimestre. Porque meu pai fazia a pressão, obviamente. Né? E um pedaço era a bolsa, tinha que tirar nota boa. Só que para os grupos, todo mundo queria ir comigo porque eu queria falar.
Eu falei, um dia isso vai fazer a diferença. Para mim fez. Então, tudo que eu fui trabalhando no processo de você ensinar, né, fazer aquela pessoa compreender um assunto e tirar o máximo dela, eu fui adaptando com o que foi mudando a realidade do nosso mercado. Então, pô, antes era palestra, era artigos, aí foi YouTube, Insta, a gente foi adaptando aos cenários aqui que tem. O que eu prefiro? Dar aula, aquela famosa sala de aula. Eu adoro. O aluno ir lá, pegar, segurar a turma, entrar numa sala que não tem ninguém interessado, todo mundo de saco cheio, e fazer o pessoal voltar à vida. Sim. Adoro o microfone, adoro o vídeo, aí você vai... As coisas foram acontecendo, né? Anteontem eu fiz 11 anos da minha consultoria. E esse ano eu tô marcando 21 anos de e-commerce. Porque eu comecei na área de TI e aí migrei rapidinho para internet e e-commerce, né? Consegui virar a chave rápido porque eu vi aquilo como uma oportunidade. Falei, mercado novo, mais fácil de eu ganhar destaque do que eu entrar no mercado já consolidado. Sim, sim. Mas assim, tudo no achaísmo, não tinha alguém me tutorando, falando, ó, vai pra cá, faz isso, é assim. Eu fui testando, quebrando a cara, testando, quebrando a cara e testando. Você falava em mentoria naquela época, né? Também. Não tinha nada, não existia coach, não existia mentor. Assim, basicamente não tinha literatura. Você tinha o famoso livro, a universidade e as pessoas em destaque. Aí você olhava uma pessoa de destaque e falava, legal, vou copiar. Entendeu? Mas como copiar? Como que eu faço? Não sei. Quem começou no e-commerce lá super embrionário, a gente passou muito por isso. A gente teve que bater a cara no chão muitas vezes, a gente teve que aprender mesmo na raça pra gente, né? Reunião de 1 hora, 50 minutos falando que quer e-commerce pro cara. Eu falei, não, quer saber? Eu vou juntar o material que eu tenho aqui. E eu cheguei na APAD, a APAD era a Associação Paulista de Agências Digitais, hoje é a ABRAD. Aí tem as brigas lá de cada um chama o nome, mas beleza, não me importa a briga. Era uma associação de um monte de profissional de mercado, mas muito mais agência. E eu falei, ó, vocês não estão falando de e-commerce, cara. Bora falar, vamos fazer um comitê, vamos lançar um guia. Ah, dá trabalho. Eu falei, eu sei, eu tenho um pronto, bora. Eu não quero nem colocar meu nome, eu só quero que todo mundo leia isso daqui. Eu chego na reunião, eu gasto 50 minutos falando de mim, do meu projeto, não de uma área que o cara tem que conhecer antes. E aí foi minha primeira grande contribuição, né? Sou teu guia, Malemar tem crédito, eu nunca fiz questão disso. Usaram uma torto direito falando, beleza, cara, o mercado foi. A gente levantou, deu 400 mil materiais distribuídos, total. Nossa, que demais. Isso tem 10 anos. Muito legal. É o quê? Disseminar o mercado, cara. Vamos subir a régua. Professor, né? Você deu ali um treinamento. Eu cheguei em reunião, o cara usando aqui um papelzinho, todo bonitinho, 9 pilares do e-commerce. Aí eu olhando assim, eu falei, beleza, né? Aí o cara falou, não, porque a nossa metodologia e tal. Eu falei, pô, bacana isso daí que você montou. A gente montou. Foi uma mentira. Eu falei, ó, você pode usar meu material, mas me dá crédito. Esse material é meu. Se você olhar, tem uma marca d'água aí no finalzinho da folha, doutor e-commerce. Olha aí. Aí o cara olhou, tava impresso. O cara ficou roxo. Eu falei, amigão, não tem problema. Mas assim, ó, conteúdo, você dá mérito. Isso. Eu tive o trabalho de criar. Porque você pode usar. Eu fiz pra isso. Não é pra mim o conteúdo. Mas não fala que foi você que criou. Isso lógico, é feio. isso é feio. Isso é mentira. Ô, Thiago, eu vejo assim que o mercado do e-commerce no Brasil é super desafiador, né? A gente fala que o Brasil tem peculiaridades e desafios. E eu vejo essa questão do ensino muito importante. A gente vê assim que não tinham faculdades, concursos voltados para digital, para e-commerce, para negócios digitais, outros cursos e tal, não tinha isso, né? A gente teve que aprender na marra mesmo, assim. E aí hoje você como professor, como mentor, como consultor, como que você vê a importância disso, assim, pra gente crescer mais, enfrentar melhor esses desafios no e-commerce no Brasil? E assim, outra coisa que eu tava conversando com a Ju, como tá difícil, tem muitas vagas, é um mercado que cresce espantosamente, mas as pessoas estão muito rasas, né? Assim, quando uma pessoa fala assim, eu sou especialista em mídia, e aí você faz a entrevista com a pessoa não sabe tirar um relatório do GA. Então, assim, a gente vê que são as coisas muito superficiais. Então, eu sinto muita necessidade de mais especializações, de pessoas boas mesmo, assim, porque vaga tem. E tem um monte de gente que fala assim, mas não tô conseguindo vaga, o mercado tá desaquecido. Não acho que tá desaquecido, muito, principalmente nível de analista, coordenador e tal, tem vaga, mas eu acho que falta ainda essas especializações e tal. Mas eu queria saber seu ponto de vista, assim, ensino nessas áreas, como que você acha que isso pode ajudar a contribuir para continuar esse desenvolvimento do mercado? O que você tem visto, assim, qual que é a sua visão a respeito disso? Eu vou bater um pouco pesado nisso, porque a gente acompanhou, assim, todo esse processo, né?
Quando lançaram o primeiro curso de gerente de e-commerce, para quem não sabe, o Maurício Salvador e o Fábio eram sócios. E rolou uma discussão ali e dividiram, essas foram as 2 primeiras formações. E no começo eu estava nas 2 formações e isso rolou um calor depois, eu acabei pendendo para um lado, mas eu sempre quis fazer um pouco do meu jeito, essa formação, Sim. do que ensino. Ensino tradicional, modelo escola, queira ou não era um modelo meio MBA, escola, mas você não tem vivência, você não tem Isso, projetos reais. Aquela coisa acadêmica, assim, mas de um cara que Exato. não tá no dia a dia do negócio. Exato. Depois ele virou o quê? Ele virou jabá. Então você pegou profissionais de nome no mercado, que foi isso que aconteceu no começo, quem ganhou destaque, para chamar aluno. E era assim, aula de plataforma. Então, plataforma A, plataforma A. E a B? Não é ruim. A, totalmente tendenciado. Isso não é legal. É. E as coisas foram acontecendo. Daí, esse boom de cursos, né? Fórmula de sucesso, para não falar nome aqui, né? Sim, tem um Esporte monte. da vida e tal. Tem os mais famosos. Exato. Eles viram uma oportunidade de trazer isso para o e-commerce. Pela promessa de ganhar dinheiro sem fazer nada. Na boa. E-commerce não dá trabalho. Nossa. É 1000 vezes mais fácil abrir uma loja física, amigo. Muito mais. Ah, não, drop. Drop, para não falar palavrão, vou ficar quieto. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa de valor. Mas beleza. E aí começou a rolar isso daí. Foi quando eu resolvi ir pro conteúdo mais aberto. Porque até então é o seguinte, cara, você quer, me paga, pô. Eu sei o que fazer. E é um mercado bom nisso, nesse sentido e tudo mais. E aí muita gente me pedindo, Saf, você tem que falar, cara, você tem que ir contra eles. Eles estão criando um mercado e ficaram grandes e aquela coisa pesada. Então, o que ele fala assim? Você sai de uma... Eu não posso chamar de formação. Você sai de um curso desse, um pacotinho lá, e o cara fala assim, pronto, agora você é um especialista. Legal. Eu botei 10 mil pessoas numa sala, eu mostrei como que pilota um avião. Ninguém pilotou avião e todo mundo é piloto de avião. O cara ser comercial são 10 mil horas de voo. Então tudo que eu fiz, eu mostrava assim, amigão, desculpa, você não vai ser. Mas na cara. Ah, não gostei de você. Mas você não gosta da verdade? Você quer? É essa jornada, dá trabalho. Mas quando você chegar aqui, você vai olhar pra trás e falar, valeu a pena. Ou você finge que você acredita que você é algo que você não é. E aí o pessoal não gostava de ouvir isso, porque tinha alguém prometendo e dando garantia e fingindo que tava ali. Essa semana eu contei a história. Um desses caras falava que tinha um e-commerce, eu não vou nem falar o segmento para não dar brecha, que faturava 1.800.000 por ano. Eu dei um treinamento de capacitação para o time de atendimento da plataforma que esse cara fazia parte. E esse valor, ele seria um cliente top 100 que teria um gerente de conta. Quando eu questionei, pô, e quem tá gerenciando a conta do fulaninho? Não. Como não? Não é gerenciado. Eu falei, peraí, mas o cara falou que fatura tanto. Ah, não fatura não. Ele editou no Inspecionar Elementos e meteu 3 zeros na conta dele. Esse é o nível do que a gente tá vivendo, entendeu? Mas eu também, você falou agora, é curioso, né? Já aconteceu comigo, assim, de eu ver gente do mercado bem destacada, como se fosse uma grande operação, e eu já tenho entrevistado analista que era da operação e, tipo assim, faturava 50 mil no mês. E aí, tipo, a pessoa tá praticamente vendendo curso, sabe? E mentoria. Então, esses caras agora viram tudo isso, Então, cara. Acho que fácil. E é muito depois da pandemia, eu acho que aconteceu isso também, um movimento de todo mundo entrar, todo mundo fazer curso, muito lançamento, né? Todo mundo virou especialista, o mercado deu uma banalizada, eu acho. Mas no final, e isso não vai mudar, né? Em 20 anos, essa sempre foi a jornada, o mais difícil. É bom. Porque quando ele vem aqui pra mim, ele não questiona o meu valor. Eu não sou o cara mais barato. Talvez eu seja o consultor mais caro. Eu nunca dei R$1 de desconto. Só que eu tenho um tempo médio de cliente que eu tô indo pra 7 anos. 6 anos. Que consultor consegue manter um cliente por 6 anos? Fala pra mim. A formação, o pessoal renova. 80% de renovação. E aí, quem tá errando? Eu acho que é até legal aproveitar esse gancho, porque eu já tive contato com várias consultorias, assim, estando em empresa, eu gosto bastante. Antes você não era consultor. Tem uma virada de chave aí. Tem. Foi difícil pra você? Como que foi esse desafio? Porque é bem diferente, né? Sim. É quase uma postura, dinâmica, tudo. Eu vim do mercado executivo, né? Cheguei a ser diretor interino. Mas a carreira corporativa não era aquilo que me apetecia. Eu queria empreender, mas já tinha testado e tentado 3 vezes e quebrei as 3. E uma eu quebrei, assim, fenomenalmente. Mas todo mundo que empreende, tem sucesso, já quebrou alguma vez? Já quebrou algumas vezes, né? Eu podia Faz quebrar. parte. Eu me arrebentei, desci ladeira abaixo. Foi um inferno.
Meu Deus do céu, juros de cheque especial foi... Você pensou em desistir e voltar pro corporativo nesse Eu- momento? Eu tava, né? Você Eu voltei, voltou. né? Ah. Eu não saí, Não tinha vamos assim é. dizer, né? Porque um dos erros, o plano B não é plano A. É isso aí. E aí eu tava tentando fazer o plano B virar A, cagada. Não tem como. Não tinha o plano Mas B. assim, foi um aprendizado, mas eu dei azar, porque a gente pegou a primeira alta do dólar. E aí toda a minha estrutura de serviço, o custo era em dólar. Aí eu fui me arrebentando, sabe? Tipo, olhava, eu falei, eu não vou sempre mais olhar né? pra Tem isso. fatores exógenos que a gente não tá na nossa mão. Não, né? mas a gente Então, tem que estar pronto, É. né? Aí, beleza. Quando eu tava no IG, eu cuidava de uma área de empresas lá e a gente meio que tava querendo oferecer alguns serviços a mais como estrutura de empresa, né? E aí eu tava estudando bastante já link patrocinado do Google, né? Lia e tal, tudo mais. Eu tinha certificação sem usar. Eu sempre estudei muito. Eu estudo 1 hora por dia até hoje. É um hábito. Caramba. É um hábito. Eu gosto. Vou um Sobre assunto assuntos novo. diversos. Tudo que aparecer pra mim. Legal. Entendeu? Então, o Google lançou agora um recurso novo de regiões para você poder tabelar os fretes dentro do Merchant Center, que está atualizando a versão do Merchant Center para ajudar a IA do Ads. Então, assim, eu tô olhando isso faz O tempo. Google tá usando muito a IA, né? Muito, tá absurdo. Muito. As pessoas acham que não tem ainda a dimensão do tamanho. Gestor de tráfego não tem noção do que é e o que tá rolando. Eu acho que eles não têm ainda. E as duas formações grandes que tem no mercado não capacitam os caras. Sim. Né? Mas beleza, vamos seguir. E aí eu Esse é um outro assunto. estudando, eu falei, eu acho que tá faltando uma empresa se posicionar, porque eu vim muito de mídia tradicional, um cara com um viés do online, né, do e-commerce, e eu tinha vontade de ter uma agência focada em e-commerce, mas não tinha cliente. Quem eram os clientes? Os grandes. Pô, não dá, os pequenos não tinham vez, Mercado Livre era visto como fraude nessa época. Total. Aí eu fui pro UOL, né, uma baita oportunidade, cuidava do Shopping UOL, antes do Google Shopping, bem antes do Google Shopping. O UOL, naquela época, ele era muito forte, assim, de conteúdo e também de ensino também, não é? Tinha umas plataformas Tinha de para ensino, foi quando ele tinha comprado a empresa de hospedagem de sites, ele começou a virar chave para solução. E aí, 1 ano depois que eu tava lá, ele lançou o PagSeguro. Então a gente pegou todo esse começo. Pegou isso. Peguei, quase que eu fui pro PagSeguro. Olha Não, acabei só. não indo. Mas eu cuidava do Shopping Wall. E aí o mercado foi pedindo isso, eu já palestrava bastante tempo. Existia o ciclo MPE do Correios, que roda Brasil até hoje. Né, eu até brinquei com eles, né? Quiser me convidar, adoraria dar uma palestra, tipo, 15 anos depois, sabe? Comemorativa, né? Fica a dica. Mas rodamos Brasil, tudo, e o pessoal falando, cara, a gente quer alguém. A gente tinha reunião direto no Google, eu via que o Google não tinha alguém. Falei, tá bom, vou abrir a primeira agência focada em e-commerce, que implanta e-commerce. Porque não tinha essa cultura. As plataformas não deixavam você implantar. Que ano é? Isso 2008 para 2009. Nossa. Elas não deixavam. Né? Não existia VTEX. Ela estava no limbo dela entre saques lá, e que era o sistema de CRM. Antes do Walmart. Né? Porque ela retomou Nossa, então isso na é muito época do Walmart. antes. Eu fui o primeiro fornecedor a fechar mídia com o Walmart. Olha que demais. Então, tava nesse processo e tal, a Netshoes não tinha virado IKEA ainda, era Fast Commerce. Olha, eu tô falando que eu tô velho. Isso aí. E aí, a gente, nesse processo tudo, eu falei, cara, não, vou fazer. E aí, eu tentei tocar meio que junto com o UOL, não rolou. Eu já não tava muito feliz com a carreira corporativa e, pô, cavei minha falta pra sair. Eu queria receber rescisão, né? Pô, eu tinha uma grana Boa. Tinha boa muito pra receber. tempo, Tinha, pô, a gente tinha bastante premiação. O UOL é uma empresa fantástica, Legal. sabe? Era, pelo menos na época, pra trabalhar, não sei hoje. E aí, bom, saí. Que eu saí, peguei a sala comercial, tinha 2 sócios ali e começamos a trabalhar. E aí chamei o pessoal da Easy Commerce, que era a principal plataforma ali na ocasião para projetos mais robustos. Cara, tem um carinho enorme pelo Maurício. Fui até o Sul, falei, cara, a gente vai fazer projeto, vamos implantar, não sei o que. Começamos a botar a loja pra dentro. A gente chegou a Nessa época colocar... vocês faziam mídia também ou só implementação Comecei a de fazer loja, mídia porque eu já desenvolvimento? tinha expertise. Então você fazia quase tudo, assim, Tudo, né? né? Porque você 360 pro implementava, e-commerce. desenvolvia e fazia mídia. Exato. E uma Fazia um curiosidade aí, negócio falando, você aprende, você sabe fazer tudo na prática? Ou você Só é um bom... A gente até conversou Só isso. falo daquilo que eu aprendi a fazer. Eu também gosto disso. Só. Então, assim, você não vai saber. Tô lá estudando, fazendo. Quando eu peguei segurança, eu vou testar com um projeto. Funcionou, replico. É um modelo, né? Então, assim, eu fui fazer porque sabia. Só que na época... Nossa, tô lembrando de história aqui, daqui a pouco até me emociona. A gente era muito amigo do pessoal da Icona, né? O Marcelo Matei, queridíssimo.
e ele queria desenvolver uma solução, ele fazia já validação de preço, né? Antes da Precifica, tá? Ele já fazia validação de preço. E a gente queria fazer uma automação de gestão de mídia para Google. Um tomador automático de decisão de lance. Sim. Porque na época era muito controle na mão. Não tinha shopping, não tinha catálogo. E aí a gente tentou desenvolver, não conseguiu. Eu falei, cara, não é possível, alguém deve ter feito isso no mundo. E começou a procurar. Eu já ia pro Shop.org. Aí eu falei, cara, eu vou achar uma empresa lá e eu vou trazer pro Brasil. Você fala inglês? Porra, não falo, me viro. Não, mas eu vou fazer isso. Como? Eu falei, não sei, eu vou fazer, cara, tô te falando. Eu volto da viagem com um acordo fechado. Dito e feito. Eu trouxe a Quente pro Brasil. Quem fala que trouxe é mentira. Eu que trouxe. Foi uma dissolução societária, deixei na mão do cara. Né? Então trouxe ela para cá, uma ferramenta de PPC. A gente estava gerenciando na época $2 milhões de ads, só Google, por mês. Caramba. Nossa, Entendeu? é muita coisa. E aí nessa época eu fui avançando na certificação. Eu sou Google Premier na minha pessoa há 6 anos. É isso que eu queria saber. Pra você ser Premier, cara, 3% das agências. Você sabe o montante que tem. Eu sozinho eu tenho. Caramba. Então assim, eu sempre fui um cara de muito empenho. E aí eu fui colocando isso. Só que na época da PUX, os projetos foram ficando complexos, eu já me envolvia na estratégia. Eu já estava fazendo parte. Então eu deixava o time tocar, a gente chegou a 25 pessoas na época. Na época era bastante para uma agência. Hoje o pessoal comemora botando 100 pessoas. Mal sabe que a folha de pagamento vai tirar tudo do cara, né? Não é só isso, né? E aí a gente com 25 pessoas deixava o time tocar e ficava na estratégia. A gente botou o e-commerce da Daslu no ar. A gente colocou grandes operações. Foi lá atrás, hein, agora. Foi. Foi mesmo, né? Impressionante, Pop-up né? A gente fez, Nossa, da Fernanda legal, Justus. pop-up. E a Pop-up foi um dos que me incentivou a querer ir. E aí, na época, eu não tinha o modelo pronto. Aí o Bruno Berezaga, né, da Maria Presenteira, me chamou e falou, cara, minha família quer botar meu e-commerce no ar, a gente tá meio perdido. Você tem um processo? Eu falei, tenho. Aí eu arrumei tudo que eu tinha e coloquei ele, pô, legal, colocamos, pô, foi case. Na época foi case da Vtex. Falei, cara, eu tenho um modelo pronto de consultoria, por que eu não vendo isso? E aí eu acabei vendendo a PUX, não fiquei bem, não lidei bem com isso, fiquei um período ali com depressão. Nesse período, nesse limbo. Por que você acha? Por quê? Foi um acúmulo de diversos fatores. Você acha que foi mais, assim, na questão de burnout ou na questão de foi difícil de desapegar? Não existia burnout o significado, né? Mas assim, olhando teve hoje... Exaustão, Foi uma exaustão? assim, de trabalho? Sim, a gente tinha uma prateleira em uma das salas que ela rodava a sala. A gente colecionava lata de energético. Nossa. Entendeu? Então, assim, a Daslu, eu fiquei 48 horas dentro da Daslu pra fazer a virada. Tudo muito intenso e um 48 volume horas muito direto. alto. Que plataforma A eles gente usaram na esquece, época? né, que Vtex, a gente não é robô não, gente. Não, a gente é gente. eu, o Mariano e o Pavão andando pela Daslu caçando café. Pra ficar acordado, entendeu? Então, assim, são situações que foram acontecendo e eu acho que isso bateu a gota. E aquilo que eu tinha, que era o resultado de uma construção, eu perdi. E aí não lidei muito bem com isso. Eu acho que faltou também um pouco de maturidade. Época. E aí foi, beleza, superei, foi bom, né? Deu uma acordada. E aí o Maurício Quigela, que é o fundador do site Blindado, me chamou para cofundar a Smart Bill, que é uma empresa de processamento de assinaturas que a Vindi comprou, que a Local Web comprou depois, né? E aí eu fiquei um tempo com ele, mas eu tinha combinado. Eu falei, Maurício, isso daqui não é minha praia, pô, vou te ajudar. Vai ser temporário, Vai ser temporário. Só que eu não sei quão temporário é. Vamos 6 meses aqui e depois a gente conversa. Eu sempre jogo muito aberto. Eu sou muito transparente. Isso é bem importante na consultoria, né? Você ser muito... Eu não minto. E se doer a verdade, eu prefiro uma verdade doída do que uma mentira toda, né, fantasiada, né, toda decorada. Isso cai, entendeu? Então, não foi minha educação. E aí eu peguei e fiz um treinamento, aí respondendo o que você me trouxe lá no começo, né, a virada de chave. Nesse treinamento, eu já tinha feito 2 edições dele, que é o Arita, é um desenvolvimento pessoal, recomendo super, né? E o terceiro, você lida a liberdade financeira. Só a reprogramação como você lida com dinheiro, tá? E aí tinha um desafio. Aí na hora, ele falou do desafio, o japonesinho Arita, né? Ele era bravo, né? Falava duro, assim. E eu sempre sentava no fundo, né? Eu acho que vocês percebem por que eu sento no fundo, né? Acho que a Pri também evita Nós ficar somos altos sempre pro fundo, eu tava lá no final, Desde cara, tinha criança. umas 200 pessoas, cara. Aí eu olhei assim e ele falou, ó, é uma dinâmica, quem vencer vai ganhar R$100 pra ajudar a abrir um negócio e não sei o que e tal. Desafio vocês não têm capacidade.
Aí eu olhei o cenário e falei, ferrou. Eu tenho 2 lutas. Chegar antes que todo mundo, ter ideia mais rápido e sair correndo. Cara, tive a ideia e tal, e era o quê? Era o modelo da consultoria que tava na minha cabeça. E aí eu escrevi aquilo voando, saí correndo, ainda cheguei em segundo. Quase que eu derrubei o primeiro. Aí ele, calma. Eu falei, não, tô calmo, cara. Só queria ter chegado primeiro. Aí o cara falou... Aí eu falei, desculpa, Arita, não faz sentido nenhum o que esse cara tá falando. Como assim não faz sentido? Não, eu trabalho nesse mercado, o que ele tá falando não existe. Não funciona, tem regra e tal. Eu não lembro direito o que o cara falou. Aí ele falou, então você vai falar por último também. Eu falei, tá bom. Aí foi, desqualifiquei 3. Aí um ficou. Aí o Arito olhou, ele falou, não, sua ideia tá mais embasada, parece que você já tinha ela. Eu falei, claro que eu já tinha. Você acha que dá pra bolar um negócio do nada? Isso tá enraizado na gente. Só que a vontade de eu fazer isso daqui é tão grande que você vai me dar essa nota. E ele tava com a nota de 100 na mão. Aí ele olhou e falou, Tó. Aí o pessoal bateram palma e tal. Aí um dia depois... 2 dias, né, que acabou o treinamento, eu dei entrada no CNPJ da consultoria. Mas já era algo que você tinha, assim, racionalizado sobre isso antes? Não. Porque eu acho que às vezes também tem muitas coisas que ficam no nosso subconsciente mesmo. Subconsciente, talvez. Só que a gente não sabe, a gente não percebe. E aí, às vezes, em alguns momentos de clareza, assim, às vezes a gente precisa parar, respirar. E aí, né, ter esses momentos, assim, sair da loucura do dia a dia. E aí vem a clareza de tudo que já tava ali, né? Foi lá. Ele foi o gatilho certo, o momento certo. Ótimo. Eu quase não fui no treinamento, eu tava no enterro. Uhum. Então, assim, tipo, não era pra eu estar lá. O começo do treinamento me resgatou muitas lembranças de um momento difícil ali da saída da PUX. Então, assim, tipo, eu tava querendo ir embora, sabe? Eu queria ir embora, eu falei, eu não quero ficar. Eu falei, não, cara, se isso daqui foi um desafio que eu passei, eu vou botar essa empresa no ar e vai acontecer. Aí eu tinha um planejamento, né, de 1 ano, chegar no montante. Cara, 3 meses eu bati a meta, 6 meses eu tinha superado. Uma dúvida, você sempre fez isso sozinho ou você tem um time que trabalha com você? Eu comecei literalmente sozinho e fui agregando as pessoas pra dentro do time. Começou a E consultoria só você mesmo. só eu. O principal consultor sou eu. A gente já tentou colocar diversos consultores pra trabalhar junto, que a galera não quer. É difícil. Eu tenho gente que já me apoia. Eu tenho um consultor de apoio. Eu tenho gente de apoio, trabalha comigo, mas, por exemplo, acompanha. você traz um especialista de mídia, um CRM, ou não? Você mesmo olha pra Sim, isso? eu olho. Ah, legal. E dou conta. Por quê? Esse processo. Entendeu? E eu vou me atualizando, eu vou vendo. A gente tá fazendo agora uma validação com o Daniel do Venda Válida. Né? Ele veio, me procurou tal, e eu quero ver o quanto o cara quer. Não que eu ignore a primeira vez, eu falo, vamos ver. Eu quero ver se o cara quer insistir. Porque assim, é uma coisa o cara falar assim, pô, sabe, vamos lá, eu quero usar a tua base. Não, eu quero fazer negócio com você. Eu dou uma testada na pessoa. Né? Não é assim ontem, né? Sim. E aí foi. Eu falei, legal, vamos agendar uma apresentação. Ele agendou uma apresentação. Eu falei, agora eu quero usar. Então, eu libero um trial, mas eu posso tentar 15 dias. Eu falei, 15 dias? 15 dias não termino de implantar. É 30 comigo no mínimo e eu vou acompanhar. Tá bom. Colocamos, a gente tá testando, minha cliente vai contratar. Aí eu já tô criando um processo todinho de implantação, tô levantando para ele os pontos que eu acho que, na minha opinião, para ele tem que desenvolver, porque isso inviabiliza uma fluidez maior do projeto e o cliente ele vai não querer seguir, né? Porque eu já tive um monte de solução debaixo de mim. E vou começar a entender quais projetos dentro da minha carteira faz sentido pra gente colocar. Entendeu? Então, assim, esse processo, eu não preciso ser o desenvolvedor da solução. Eu só preciso aprender a usar ela bem. Sim. E saber em qual negócio aplicar, né? Eu tirava a certificação da Vetex, eu sabia a documentação inteira da Vetex. Sim. Eu fazia a prova de olho fechado e tirava 100% todas as vezes. Podia mudar a ordem, podia mudar a questão, porque eu sabia mexer. Hoje eu não faço mais porque eu não tô precisando. Mas certificação Google eu tenho, todas. Mas você falou 2 pontos aqui que são fatores decisivos para o sucesso que você tem hoje, assim, para os negócios que você trabalha hoje. Um é a diversificação que você teve. Então, você conhece de muitos negócios, você esteve dentro de muitos negócios, então isso dá uma bagagem que é importante. Apesar de que muitas coisas vão ficando obsoletas, mas você aprendeu muito com isso. E você já sabe o caminho de muita coisa que dá certo e que não dá certo. E a outra coisa é essa atualização, né? Porque não adianta você também ter uma baita bagagem, mas você não atualizar. E eu acho que tem uma terceira coisa. Você também ser arrojado para trazer soluções novas, coisas que ainda... Porque o digital
ele vive de inovação. Ele é né? vivo, né? Ele é Na vivo verdade. o tempo inteiro. Então O você tempo tem que todo. estar Ele é rodeado voltadinho pra também, falar, né? nesse negócio eu vou arriscar aqui. Aham. Porque às vezes, como consultor, você pode ficar numa situação confortável, porque vai ter muita. Você vai chegar no negócio e vai falar assim, nossa, tem tanta coisa aqui pra mexer, já isso aqui já vai mudar da água pro vinho o cenário, Sim. mas também eu vou colocar essa pitadinha aqui, porque para esse negócio eu acredito que essa inovação vai mudar, né, vai mudar o rumo desse negócio. Então, o que você acha, assim, tipo, disso tudo, assim, da experiência que você teve, como que isso impacta hoje nos desafios dos negócios novos que você pega, assim? Colocar um pouco essa cultura, né? Porque eu tenho esse momento aí da fase final Pux, vamos chamar assim. Eu não tenho vergonha de falar isso, acho que isso é uma coisa Eu acho até comum hoje. importante a gente falar, porque muita gente se identifica e às vezes a gente nem imagina, né? Eu acho que é até uma forma de apoio, de ver que você passou e tá muito melhor agora. Sim. Uma amigona agora acabou de quase morrer, né? Enfim, né? Deu o carro na marginal. Caramba. Burnout. Então, assim, eu acho que aquela vida que todo mundo sonha em ter, instagramável, né? Nunca ninguém tira foto triste ou revoltado. Nunca. Imagina na rede social que você vai mostrar a tua vida. Você vai mostrar o melhor lado sempre. E a vida não é assim, desculpa, cara. Com Não é. certeza, mas as Não é. pessoas ainda acham que Acho, né? mas pequeno da pessoa que acha isso vai voar abaixo. É. Sim. Então, assim, sim, tive depressão, 4 anos de tratamento, não foi fácil, foi super difícil. Isso daí me deu uma definhada, assim, psicologicamente e fisicamente. Né? Eu sempre fui um cara ativo, atleta, fui esportista, só não profissional. E vi ali numa situação um pouco sobrepeso, cansado, dormindo mal, 174 episódios de apneia. E aí o médico chegou e falou, cara, e aí, bicho? Você quer viver, você tá Você caminhando acorda pra vida, né? Tivemos muita dificuldade de engravidar, foram 3 anos tentando, aí minha esposa tava grávida, ela virou e falou pra mim assim, ela fala que não falou isso, mas, pô, eu sei que ela falou. Que exemplo você vai dar pra sua filha? É. Aí aquilo doeu. Virou a chave ali. Aí eu falei, puta que pariu. Falei, nossa, cara. Ela bateu. Falei, agora ela bateu pesado. Naquele momento, eu já tava com a consultoria, né, e voando. O problema não era o trabalho. não era o... Olha, a gente Tava sempre dando tem- certo. A gente sempre tem aquele medo, Aham. né? Eu tenho até hoje. É o freio que às vezes a gente não sabe dar É. pra algumas coisas. A gente tem que ter umas prioridades, né? Mas eu tava num processo assim que era muita coisa acontecendo Muito, e eu não conseguia olhar pra mim, né? E esse é o erro. E é exatamente esse o erro. E a gente tava reformando o apartamento que a gente tinha pego, porque, pô, ela tava grávida, queria que minha filha já nascesse com um quarto bonitinho, barará, daraná, tudo acontecendo. O médico virou e falou, você vai usar um CPAPs, que é aquela máquina do alien, do Sim. inferno, do capeta, que fica injetando ar na tua cara. Por conta das apneias que você tinha falei, e tal. Nem a pau. Cara, você me mata, mas eu não uso essa merda. Eu não consegui nem fazer o O Darth exame. Vader à noite. Falei, não vou usar. E minha esposa falando, e ele falando isso aqui, eu falei, qual que é o objetivo? Cara, você precisa eliminar 12 quilos, no mínimo. Falei, eu te enfio 20. Qual o período? O final do ano. Falei, eu te enfio 20. Aí eu sabia quando eu ia me mudar. Eu ia me mudar dia 9 de maio de 2015. Eu falei, já 11 de maio eu tô na academia. Dito e feito. Dia 9 de maio eu me mudei num sábado. Já 11, comecei a dieta e comecei a academia. O que eu fiz? Andei 5 minutos porque era o que eu aguentava. Só, e pronto, eu fui na academia. Um objetivo de cada vez, um passo de cada vez. Isso. As pessoas não têm isso, sabe? Quer ficar jogando tudo de uma vez? Não é assim que muda. A gente tá numa geração muito imediatista, né? Que quer o resultado rápido, quer usar uma fórmula pra emagrecer, pra resolver, pra... Não tem E consistência. eu acho que as E não pessoas tem. nem começam os desafios, né? Porque elas já querem começar tão bem. Fala assim, não, já Ganhando. tem que começar ganhando. E aí nem começa. Não. Porque tem Começa. medo de... Fala, gente, assim, na hora que você começa é 50-50. É. Sim. Né? E eu Pode dar acredito- certo, pode dar errado, mas tenta. E persistência é o caminho pro sucesso. E eu acho que, não sei, se você não se apaixonar pelo processo, O mais gostoso é o é o processo. processo. A jornada. Não é o É o chegar mais lá. gostoso. Não é É. chegar lá. Porque hoje você fala assim, pô, e aí? Se você for uma pessoa determinada, você sabe que você vai chegar lá, né? Você coloca uma meta e você vai chegar. Moral Mas da você tem que se história. apaixonar. Resumindo muito, tá? Em 3 meses eu tava com 12 quilos a menos e eu queria enfiar 20. Não cheguei nos 20, porque acabei convertendo massa magra, entreguei 18. Aí mudei de vida
100% e as coisas começaram a E acontecer. você contando assim parece fácil, né? É, Foi né? fácil, Foi Thiago, no fácil. dia a dia. Você sabe que é... Cada dia, day by carboidrato day, como foi você isso? tem vício de carboidrato. Tem, lógico. É. A abstinência de carboidrato é insana, cara. Você fica louco. Sim. Eu cortei 0 Mas carboidrato. hoje você não voltou? Ou não? Não, Carboidrato? voltei, Ah, sim. tá. Não dá, Mas nessa pô. época você cortou Olha o meu tamanho. 100%. Era uma dieta proteica, assim. É, Eu né? fiz por conta. E esse é um Ah. erro. Aham. Mas eu tava... O meu objetivo era... Resolveu ali resolver. o problema. É. É. Melhorei, comecei a correr. Talvez você sofreu mais do que se você fosse para um Sei, especialista. sem dúvida. É. Mas eu tava disposto. E aí meu objetivo começou a ser correr uma meia maratona. Corri a meia maratona todo domingo. Eu queria correr a maratona. Aí não tive porque eu ganhei uma lesão no tornozelo, 2 acidentes aí e tal, e deu ruim. E aí eu já treinava bastante musculação, né? Eu já tinha feito lá atrás, gostava. E eu tava fazendo pelo fortalecimento do tornozelo, por causa da lesão. E aí o médico virou e falou na última vez, ele falou, Thiagão, já era, cara, você tá proibido de correr pro resto da tua vida. Você é um cara grande, você já tava ficando pesado, você Uma teve a sobrecarga lesão. grande. Chega, meu. Tem que ter um biotipo, né, pra correr. Aí eu falei, tá bom. Então vou ficar na musculação. Aí meu personal chegou e falou, cara, se você soltar a mão, você vai ficar grande. Eu tô falando isso pra você, eu tinha 30 quilos a menos. Uhum. Eu falei, não vou. Aí foi. Cara, foi passando ano. No final do ano eu bati meu maior peso, 128 quilos. Mas Aham. saudável. Saudável. É peso bom. Isso. É. Vida de atleta. Aí É. também é o outro lado, sabe? E hoje você entende que isso é super importante, né? O exercício físico, tanto Eu? pra sanidade mental. É, tipo, pra alta Quanto performance, né? O que né? eu tava fazendo O agora? seu trabalho... Tava que na academia. é. Tava? Lógico, a minha terapia, cara. Eu fico 2 horas treinando. É. Isso faz muito bem. Eu trabalho só das 9 às 6, Uhum. de segunda a quinta. Ah, é? Não Olha que trabalho legal. depois das 6, não trabalho de sexta-feira. Sexta-feira é meu dia. Uhum. É o dia que eu fico mais tempo à toa na academia, vou na psicólogo, vou passear com a filha, busco na escola, vou sair, vou comer, vou comprar Você coisa. encontrou Isso- o seu meu dia. balance É. ali, né? Sim. É. E isso traz Mas- alta performance, com certeza. Não adianta. Às vezes você vai produzir muito mais do que aquele outro É o que tá que eu faço. trabalhando. É. Tem gente trabalhando de 7 à meia-noite. É, pra Isso mim, é isso é insano. improdutivo, Não tem é. Você saúde. nunca vai me ver. É, É. exato. O Jorge deu sorte que eu respondi ele ontem à noite. Ah, É. Eu tava mexendo no celular, aí ele me chamou. Eu falei, eu ia falar, cara, você deu sorte. Eu falei, não, amanhã eu falo com ele. É. Eu nem olho. olho. Não olho, É. pode me chamar. Não vou resolver nada. Ah. Me tira, assim, uma curiosidade sobre isso. Como você veio do corporativo ali, executivo, e hoje se permite ter uma cesta livre e ter horários, é muito estranho, não é? Começo Esse tempo ocioso, entre aspas. Ainda mais quem tá Esse nesse tempo ritmo livre. forte. Assim, você se É. sente culpado. Eu Como assim? Eu me sinto culpado eu de te não falo estar isso, porque produzindo, eu vim não no é? varejo, coisa louca, presencial, É. todos os dias, entrada às 8 da manhã. E agora eu tô num projeto muito estilo free, né? Bem de autônoma. É muito esquisito. É. Você se sente, meu Deus, Não, mas mas tá sobrando esquisito. tempo. Eu também tive que você tratar acha? muito isso em mim. Ou porque É. você vê todo mundo te olhando e julgando por aquilo. Eu acho que pode ser isso. Ah, então tá Ou bom. porque a gente tá olhando essa referência que a Pri falou, É. da galera entrando às 7 da manhã e saindo às 10 da noite, e acha que isso é normal. Ou então porque talvez antes era a sua rotina isso, assim. É. E aí a gente fica culpado mesmo, assim. Nunca Eu achei isso eu produtivo. conheço pessoas que são super bem-sucedidas profissionalmente, mas que tiveram que tratar muito isso porque não conseguia tirar férias, porque se sentia culpado de estar de Imagina. férias. Mas culpado mesmo, de falar assim, pô, eu poderia estar produzindo, eu poderia estar ajudando não sei o quê, podia É. fazer isso, fazer... E aqui eu tô aqui divertindo, sem produzir nada. Não, e se você parar pra pensar, hoje, fazendo a conta ali da a minha hora de trabalho tá muito mais cara. Ou Uhum. seja, eu tô entregando muito mais resultado e produtividade. Sim. Sim. A ideia é simples assim, não tem segredo. Essa virada foi assim, parte do processo de eu resolver essa questão. E o nascimento da minha filha, eu falei, cara, eu quero ser pai. Eu quero estar presente. Eu almoço com minhas filhas todos os dias. Eu janto com minhas filhas todos os dias. Eu só não levo mais na escola porque eu escolhi mudar a academia para de manhã para eu poder jantar com elas. Tá. Porque elas dormem cedo. Sim. A gente tem uma disciplina de horário, assim, das coisas de fazer, muito rígida. Nenhum dia das férias elas dormiram depois do horário que elas dormem. Aí tem um monte de gente, nossa, eu não sei o que eu faço, meu filho não acorda. Mas você sabe o que fazer, você só Disciplina não é quer super fazer. importante, né? Muda uma pessoa, você entrega muito mais. Então, assim, eu trabalho, assim, muito forte. De segunda a quinta. Das 9 às Das 18. 9 às 18. Eu almoço 15 minutinhos ali, é o suficiente, sem comer correndo, a quantidade que eu preciso comer, e eu volto. Por quê? Eu tô escolhendo o que eu quero fazer de tempo de qualidade. Uhum.
Às vezes eu fico um pouco mais no almoço esperando elas chegarem da escola. Tem dia que elas têm atividade e não vêm almoçar. Mas assim, eu vou organizando isso. Chega à noite, você tem que resolver. Cara, só se me convidaram para dar uma aula, e é uma vez ou outra. Me chamaram agora quarta-feira, o pessoal do Alavanca lá do Conicom, do Fernando Manzano. Sim. Aí a Di tava lá, inclusive, falou depois de mim. Aí me mandaram a programação. Eu vi vocês. Aí me mandaram a programação. Sabe, você começa a falar 9h30. Eu falei, não, você tá louca. Ela, como assim? Eu falei, não, 9h30, eu tô dormindo. Eu também. Eu acordo 4h20. Eu falei, meu dia começa cedo. Você vai me ver mal, com sono, bocejando, uma múmia. Não, 9 horas pra mim, eu tô Sem deitada chance. já. Sem chance, é escolha. Entendeu? É isso, Só que isso todos os dias. Qual o benefício? Cara, eu consigo render muito mais. Minha cabeça sempre tá descansada. Eu tenho a sexta-feira livre, eu posso fazer, posso viajar. Thiago, eu queria que você viesse aqui uma palestra, sexta-feira. Tá livre. Eu quero escolher esse momento. Exato. Aí eu deixo pra isso. Não é toda sexta que acontece. Vamos viajar. Vamos quinta-noite. Jura? Dá pra ir quinta-noite? Dá, tô livre. Olha que legal. É legal. Então, assim, é uma forma que uma festa de aniversário, uma amiguinha da minha filha, uma amiguinha dela veio e falou assim: por que seu pai tá aqui? Nossa, olha que loucura isso, gente. Não tinha nenhum pai. E, Por que seu pai tipo, é veio? como se fosse... Tá errado. Não, ela errado não na falou, cabeça mas tipo, dela. tá errado. Seu pai tá desocupado, né? Ué, aí ela respondeu: e por que meu pai não viria? E tipo, eu não quero incentivar isso. Cada um tem sua vida, cada um sabe o que dói. Cada um sabe o que é. Só que, pô, isso não é errado. Desculpa, não é? Entendeu? Então, assim, eu quero, tá? Eu escolhi isso. Senão, eu não precisava botar 2 meninas no mundo. Entendeu? Mas é uma coisa minha. Isso faz parte de mim. Treino, pô, eu tenho um dia de descanso. Porque cheguei na minha exaustão física, eu não tinha, né? Então cheguei. Mas eu faço acompanhamento, eu tenho um médico especialista em esporte, eu tenho um nutricionista, eu tenho uma personal, faço liberação de vez em quando com fisioterapeuta ou quiropraxia. Eu tenho uma vida de atleta, os caras falam, pô, por que você não compete? Porque é hobby. Hobby é pra gastar, não é pra ganhar dinheiro. É isso. Se eu virar atleta, eu vou querer ganhar dinheiro com isso. Isso não vai pagar minhas contas. Você sempre teve essa... Como que você lidou com o dinheiro, assim? Sempre foi fácil pra você lidar com Não, o eu fiz dinheiro? o treinamento pra poder destravar isso daí. Tinha medo de ganhar dinheiro. É engraçado, Todo né? mundo Medo de ensina que é cobrar. sujo. Como se fosse Entendeu? Isso tá errado, muito né? Você enraizado ganhar na gente, dinheiro. né? É a Tem, cultura do o brasileiro. O brasileiro tem muito isso, né? Mas tem uma questão também, sei lá, até religiosa e tudo, né? Até, de repente, familiar, essa né? Vem... questão Eu peguei. de quem talvez ganha muito dinheiro é ambicioso, Sim, qualquer coisa ruim, assim, tal. e é como se fosse ruim. Eu peguei a fase ali antes do Real, né? Não precisa dar muitos detalhes, mas enfim, peguei e sofremos um pouco. Eu acho que vi um pouco disso também, sabe? Mas assim, aquela cultura, dinheiro não traz felicidade. Pra quem não tem. Pra quem tem, você manda buscar. Não, traz ou você felicidade, cria traz mecanismos. liberdade. Não, Sim, assim, não é tudo. Não vai resolver Não é todos os 100%. problemas, não resolve saúde. Mas ajuda, né, gente? Sim. não resolve saúde, mas Uma pessoa que não tem dinheiro não mas tem você pode ter o liberdade. melhor tratamento do mundo se você tiver dinheiro. Exato. Só que você, tendo dinheiro, você pode ter acesso à informação, cultura e prevenir. Então, assim, ele faz parte do meio. Eu não vou descartar. Né? Desculpa, cara. Precisa. Né? Porque são grandes sonhos, grandes conquistas, grandes retornos você precisa. Então, assim, hoje, eu falo que... Eu dei uma entrevista em final de 2017. Minha segunda filha tinha nascido. E aí era agora Motiva-se, da Nuvem Shopping. E aí a menina me perguntou: Thiago, qual que é o teu grande sonho? Aí eu buguei. Olhei pra ela e falei: não sei. Ela: como você não sabe? Eu falei: cara, não sei, eu realizei todos. E naquele ano, eu tinha feito tudo o que eu queria. E o que era antes? Era uma meta financeira? Era você ter uma meta familiar? Ter uma vida estável, ter uma família, né? Tem independência, né, financeira? Por isso que é bom sempre a gente renovar. É importante isso, eu né? devo Muita muito gente essa chega às vezes menina. até no final da vida Que e fala: agora você tá pensando. agora eu já fiz tudo. Não fez, gente. A gente O tá nome dela? vivendo muito mais hoje em dia, Luna, né? Luna, Sempre nome- tem que atualizar os sonhos. Sim, porque eu vi que eu me acomodei. Eu falei: pô, parei, não Total. posso. E aí, cara, essa menina me provocou um pensamento tão grande que ela não tem ideia. Eu sou louco pra encontrar ela. Nunca mais vi. Falar: cara, obrigado. Você deu um start. Porque assim, pô, tem minha empresa? Tenho. Eu já tinha empresa investida, já tinha realizado investimento. Tinha um apartamento que eu adorava.
minhas filhas, minha família, minhas coisas, minhas conquistas. Eu tava A sua correndo. autoridade, né, no mercado, vamos dizer assim, G-commerce, que Eu também sempre é olhei isso como importante. consequência. Eu nunca, Isso. nunca foi pra mim de verdade, não é Uma piega. vaidade, Objetivo, Não é verdade, não. Uhum. Então, pessoal, o Rafa, cara, não quero nem falar de mim, vamos trocar ideia, conteúdo. Tipo, eu prefiro, sabe? Sim. Falar de negócio. Não é isso que me apetece. Eu sou Mas um cara. acaba que é consequência mesmo, É. né? Eu sou um cara mais low Traz um profile re- nesse é. sentido. E aí, a aluna pegou e provocou isso, e eu falei, cara, eu preciso sonhar. Aí eu comecei, o que eu fiz bem no finalzinho do ano, né? Eu fui lá, comprei o terreno. Eu falei, cara, não, eu já tinha pensado uma vez em ter uma casa de veraneio e tal, fazer minhas coisas, né? Eu gosto de cerveja, eu gosto de fazer cerveja. Eu falei, eu vou montar uma cervejaria, eu gosto de fazer churrasco, pô, vou montar minha parrilha. Aí eu fui criando esse sonho, né? E aí eu percebi depois, assim, sabe, de forma consciente, eu já estava com um terreno, num lugar que eu queria, montando os planos para ir fazer, e eu falei, nossa, eu me movimentei. A motivação, né, ela é uma ação, ela é um movimento, você tem que estar em alguma coisa ali fazendo. E aí eu fui colocando essas coisas. Hoje eu tenho outros sonhos, outros objetivos, mas eu gosto de colocar micro-objetivos para ter a sensação de atingir. E a maior importância dentro desse processo é a comemoração. Isso. Você comemorar. Cada step, né? Tudo, Comemorar. E eu comemoro. Eu também Do sou jeito que você super a puder favor imaginar. disso. Se é um presente pra mim, se é abrir um vinho legal, se é sair pra comer, Exato. qualquer coisa, eu vou comemorar. Uhum. Por mais besta que seja. E eu coloco isso já na cabeça das minhas filhas. Comemora. Sim. Conquista tem que comemorar. Uhum. Fez coisa errada, pensa por que errou e tenta melhorar. Eu não vou ficar bravo, vai errar, todo mundo vai errar. Eu erro até hoje. Exato. Mas assim, comemore, dê valor pra isso. E aí tô fazendo, demorei um pouquinro por causa da pandemia, mas esse ano eu comecei a construção. Né? Olha Inclusive. que legal, né? É. Isso, né, gente? Mas eu falo assim que outro dia eu tava falando com uma amiga sobre isso, e eu até falar no Instagram esses dias, que é diferente priorização de ambição. Então, assim, às vezes a gente tem a ambição de ser alguma coisa, de chegar a algum lugar, mas nem sempre é prioridade nossa. Então, acho que tudo que você falou aqui, você colocou coisas que hoje você tem muito claro o que é prioridade pra você. Porque, sim. por exemplo, você tá no shape, poderia ser sua ambição, mas você não ia, às vezes, abrir mão de tudo que você abriu pra chegar lá. Mas você abriu mão. Então, eu sei que, assim, sei lá, quando te ofereciam um carboidrato, você falava não. Quando Não. você ia numa festa, era não. Porque aí. aquilo era sua prioridade. Não era sua ambição naquele momento só, né? Então, eu acho que na vida, isso é importante, né? Acho que na vida pessoal, na vida profissional. E até porque a gente é um só, né, gente? Eu falo muito isso também, né? A gente é um só. Então, não adianta... tem o Thiago profissional, o Thiago Não, é a pessoal, mesma né? pessoa, cara. Então, por isso, tem que casar essas prioridades num só, né? E eu acho que eu fiz uma leitura, assim, de 3 palavras que representam muito a história que você contou até aqui, que eu acho que andam juntas e que eu não consigo enxergar sucesso sem isso, né? Que é determinação, Sim. disciplina e coragem. Você sempre foi audacioso. Você sempre... sempre não. Porque você contou que foi um Sim, processo. Sim. Mas você Era uma Mas coisa que coloca te uma meta, impulsionava, vai né? atrás. Tinha um te- desafio, igual a questão lá, vou para os Estados Unidos, não sei falar inglês, mas vou correr Aham, atrás disso. aham. A gente vai ficando mais velho, a gente fica com um termo chamado ponderação, Uhum. né? Porque você avalia a situação com base na vivência que você teve. Mas às vezes eu sei um pouco como eu funciono e eu me jogo. Eu forço a situação para eu tomar coragem, né? Que aí você usa a teu favor isso. Mas nem sempre, mas no geral, sim. Eu acho que a maior característica é a disciplina. Eu sou absurdamente Eu disciplinado. sou absurdamente disciplinada. É chato conviver comigo. Então, eu também. E não é... É chato, é verdade. É chato. Não, eu sou Tem que ser virginiano. guerreiro. Ascendente Não, virgem. então, o meu não é de disciplinado, sou virgem, chato. não é... A minha disciplina não é do tipo assim, eu vou colocar esse copo aqui. A minha disciplina é assim, se eu falar que eu vou fazer a dieta e a nutricionista me falar que você tem que comer todo dia de manhã banana, eu vou comer banana até... Eu não vou comer maçã. Eu vou comer a banana. Tipo, eu fico Eu extremamente... tenho um pouco de Eu sigo dificuldade. o cardápio. Eu sou mais obstinada naquilo que eu quero, mas eu posso seguir vários caminhos. Sou Eu desapegada não, a pessoa com processos vive e comigo, tal. come outra pizza na minha Eu posso frente, mudar eu o não me processo, abalo. mas Eu peço minha comida tá até ali. hoje. Eu também. Eu sei a noção, eu também. sei o peso, eu até acerto, mas Inclusive, eu peso você falou, eu até fui hoje. fazer É liberação mesmo? miofacial hoje, que é meu dia de descanso. Sério? Fui, tô toda roxa aqui nas costas. Eu tô precisando soltar a lombar de Nossa, novo. Senão não rende, né?
Não, mas assim, no geral, é muito assim, daquilo que você quer, sabe? E hoje eu olho assim, pô, eu tive sucesso, eu tô curtindo a minha jornada. Você tá colhendo o que você plantou, né? Sim, de certa forma sim, porque se eu falar, eu cheguei no sucesso, acabou. Eu Aham. acho que acabar é quando, pô, tem um fim, É. né? Eu não quero esse fim. Aham. Eu gosto muito disso que eu comentei, um bom vinho, né? Uma boa carne, a cerveja e tudo. Cara, sou fissurado em churrasco, fazer carne, faço curso. A gente tá levando Legal. a turma agora do Mais de 5 para fazer um curso. E, cara, eu era louco pra ter as churrasqueiras na casa lá, tal, de veraneio. E aí eu tava lá no curso, conversando com ele. Olha como que é a tua cabeça, né? E eu pago um pau pra aquela parrilha dele. É uma parrilha da Largril, cara, de 1,80 m. Aquilo lá é uma fortuna. Uma fortuna. Mas caro com carro. E aí eu pago um pau, dupla, com firebox no meio, eu ficava olhando, eu assim, viajando. Esse é meu processo. Querer, né? Eu fico olhando, querendo. Aí eu imaginava aquilo na minha Você casa. acredita em lei da atração? Total. Tudo que eu tive. também. Tudo foi que eu assim. tive foi lei da atração. Tudo. Se eu Tudo. olhar, Eu falo, vou fazer, faço. eu também. E aí ficou Todas as pensando, minhas conquistas físicas e pessoais. Aí eu olhando, aí são os irmãos Choés, né? Aí, eu acho que o Choel nem sabe disso, ele vê o podcast. Aí eu falo, caraca. Aí tava o Samuel dando um curso, aí veio o Marcelo, né? São irmãos gêmeos, né? Aí o Marcelo, Tiagão, você não sabe, meu. Porra, eu tô vendendo aqui a churrasqueira. Aí eu travei na cara dele. Tá, não sei o que. Eu falei, que churrasqueira? É igual essa daí que era lá do hambúrguer. Eu falei, igualzinha? Ele, igualzinha. Ela só tem uns 5 centímetros a menos, né? Aí tem a chapa lá do hambúrguer. Pô, se souber de alguém... Eu falei, você não tá vendendo. Como não? Tô falando pra você. Eu falei, vendida. você vendeu. Tá vendida. Ele, pô, eu não te falei o preço. Eu falei, não interessa, cara. Essa oportunidade eu não vou ter. Eu falei, é minha. Cara, assim, paguei 20% do valor. Aham. Aí cheguei em casa, eu falei, fudeu, cara. O que eu vou falar pra minha mulher que eu vou trazer uma churrasqueira de 1,80 m no apartamento? E desse valor. Aí eu falei, não, eu tenho ela. E isso, queira ou não, eu tava meio assim de começar a construção. Por causa dela eu comecei. Aham. Olha só, tá vendo? Aí eu peguei, combinamos, impulsionou busquei, seu sonho. deixei metade no meu sogro. As grelhas estão do meu escritório, porque eu fico olhando pra grelha. Aham. Aham. Eu olho pra grelha. Todo dia, pra você lembrar. O que eu quero fazer. É o seu sonho Então, ali. aquilo lá é a Ferrari das churrasqueiras. Que legal. Você não tem ideia. É um negócio assim. Imagina, gente. Ninguém vai ter uma churrasqueira igual aquela. Convido o pessoal da Startcom depois pra inaugurar. Fechado. E aí, essas coisas bobas, sabe? E aí minha mulher olhou, você não vai colocar isso no apartamento? Eu falei, não vou, é pra casa. Mas por que você comprou? Eu falei, era uma oportunidade. E assim, o preço dela subindo. Cara, mas não pelas... Assim, eu não sei te explicar como isso aconteceu. O cara não falou pra ninguém, ele escolheu falar pra mim. Nem sei se ele escolheu, acho que ele me viu, esse cara gosta, vou comentar, ele deve ter uns amigos. O cara saiu com o negócio fechado no dia. No dia seguinte, mandei o Pix pra ele. Olha que legal, gente. Então, assim, são coisas bobas, mas eu coloco isso e eu falo, cara, eu vou fazer. E aí, o que eu gosto de me manter motivado, né? Que a gente tem que ter esse exercício, porque a dificuldade depois é essa, né? Pô, que ninguém vai te motivar, como você se motiva? Eu fico lembrando das conquistas. Eu fico lembrando das coisas que aconteceram. E isso daqui que vocês estão fazendo... Né, a gente tá trocando conteúdo, tá levando informação, tá ajudando as pessoas, mas ele é muito mais rico pra mim do que pra eles. Sim. Porque eu tô resgatando coisas que vão me dar aquela energia, que vão me dar aquele gás pra eu manter, entendeu? E, pô, eu adoro fazer isso, porque eu vou voltar agora dirigindo, eu vou ficar, nossa, É caraca, verdade. lembrei Eu disso. gosto de gravar também por causa disso. A gente vai lembrando de E a gente passagens. precisa valorizar a nossa Precisa história, a nossa valorizar. trajetória, né? Uhum. Eu tava falando outro dia sobre isso, que às vezes parece que são fáceis as coisas, Nossa, né? Que a gente olha pra minha conquista. cara. Tem coisa que foi parece que é fácil. facinho, né? É. E às vezes até a gente se engana, a gente fala, nossa, como foi fácil esse projeto, esse desafio aqui. E, pô, tem toda uma trajetória, tem um monte de coisinhas que você foi, né, conquistando ao longo. Ninguém viu, né? E é fácil É, julgar que- de fora. Sim, a gente precisa conquistar, comemorar mesmo essas pequenas e comemorar muito as grandes. Eu acho que vocês já passaram por isso, né? O arquétipo, ele leva a isso. Aí, tava lá falando, mas pra você é fácil, você é rico. Tem essa visão, Olhou pra mim e eu falei, quem disse que eu sou rico? Não, você é alto, branco. Falei, e? Falei, pô, você tá me julgando? Eu falei, primeiro, se eu sou ou não, mérito meu.
Segundo, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu passei. Terceiro, você não vai julgar o livro pela capa. Total. Nem de um lado, nem de um outro. Eu falei, o seguinte, começo de carreira, eu era estagiário, eu descia na metade do caminho para não usar o outro bilhete de ônibus, passe de ônibus, que era em papel, certo? Para vender, para poder trocar por um lanche, para ter uma única refeição no dia. Eu falei, você não sabe dessa história. Então não vem me julgar, foi fácil para mim. Não foi fácil. Eu cheguei nessa altura, agora eu tô com 115 quilos. Nessa altura, eu cheguei a pesar 67. Quase metade. Porque eu não comia. Então eu andava a metade do caminho, voltava a metade andando, para pegar e sobrar um bilhete de ônibus para trocar na barraquinha e ter uma refeição no dia antes de ir pra faculdade que eu pagava. Sim. Então você não veio julgar. Eu falei, ó, segura aí. É fácil Todo falar. mundo tem a oportunidade de buscar. Se você quer, você busca, independente da pessoa, independente do cenário, independente da Eu situação. também acho que isso daí é Entendeu? super importante, gente. Às vezes as pessoas acham, porque fulano tem mais oportunidade, é mais favorecido. Eu acho que você, por exemplo, você deve ter experiência, por exemplo, você dá aula em grandes universidades, com pessoas super bem de vida, né? Que não precisavam nem estar ali, se quisesse. Muito melhor do que eu. E aí você dá, por exemplo, aula na liga. E você vê, gente, um pouquinho que eu vi é totalmente diferente. O interesse. Sim. Então, assim, se a pessoa não tiver interesse e ela não quiser, ela pode ter tudo na mão, que ela não vai chegar lá. E às vezes o outro que não tem, mas quer, que tem força de vontade, é obstinado, chega lá. Vai ter um pouco mais, vai encurtar um pouco mais os caminhos, mas assim, se não quiser, gente, não adianta. Você ser bonitinho, você ter dinheiro, você ter tudo na sua mão. Que tem que parar de olhar a pessoa julgando o que ela fez pra chegar ali. E mais assim, o que ela fez que eu também vou fazer pra chegar lá? Como que eu aprendo com isso, né? O que eu aprendo? O que ela... O que ela tá doando? Isso. Porque, gente, sorte não leva a lugar nenhum, não se sustenta. Ou você pode ter sorte, se estiver preparado. Exatamente. Você cria a oportunidade de ter sorte. Sim. Né? O pessoal fala, mas você tem não sei o quê. Eu coloquei na cabeça esse ano aqui de aparecer um pouco mais. Né? Porque eu tava ali um pouco mais recluso, vamos assim dizer. Né? E eu falei, não, cara, preciso voltar a falar, fazer e tal, vamos procurar isso. Como? Putz, não sei. Vou botar na cabeça. E as coisas foram acontecendo. E aí eu falei, cara, eu queria muito que a semana do fórum fosse uma semana assim, tipo, de muita entrega. Olha, malemar começou a semana, eu já tô entregando no sábado. Começou hoje, Entendeu? Aí já tenho coisa gravada pra terça, tenho coisa pra gravar na quarta, tenho a palestra na quinta, tenho outro podcast na sexta. Só tá faltando domingo, mas domingo eu quero descansar. Então, assim, você vê como as coisas são. Quando você se quer, movimentou e as coisas começaram a acontecer. Mas por que tá acontecendo? Porra, tem anos aqui que você tem alguma coisa pra poder oferecer. E eu tô destravando um pouco de contar isso, né? Muitos alunos falam, às vezes, Thiago, eu gosto porque você fala a verdade, independente se ela vai doer. Eu não vou falar aquela coisa instagramável, mas assim, cara, se a pessoa tiver a fim de pegar o recado, ela vai entender e isso vai ser importante pra ela. Curiosidade, quando você tá num cliente, né, numa empresa, você também é assim... Eu? Fala a verdade, Total. dura e cura? Mesmo... Ela já cancelou, já por conta disso. Eu falei, não, tudo bem, cara, você quer cancelar? Beleza, aí ele voltou. Aí já aconteceu o contrário, assim, de eu perceber que o cara queria mais usar... estamos bem porque o sarrafo tá aqui. Eu falei, não, amigão, vamos fazer o seguinte, você vai pro teu caminho, eu vou pro meu. Eu não vou prestar serviço pra você. O cara, como não? Eu falei, não é esse o objetivo. Pô, tô pedindo as coisas que você não tá fazendo. Aí você vai lá e usa isso pra isso. Esse não é o objetivo. Eu não ganho dinheiro assim. E não ganho mesmo. Eu tenho um princípio muito mais forte nesse sentido. Você é pautado em resultado. Total. E evolução, assim, é uma troca, entendeu? Porque lá eu vou aprender. E, cara, não tem como você não se envolver com um projeto, sabe? Eu tenho um carinho enorme pelos meus clientes antigos. Os novos que entraram, cara, eu tenho. A gente tá fazendo um projeto aqui de uma farmácia de manipulação. Que legal. E, assim, por que eu tô até mais envolvido? Porque o cara manipula coisas que eu tomo. Que legal. Ele fala com o público que eu convivo. Eu levei o cara para a mesma academia que eu tô. A gente tá com os garotos propagandas e as garotas da academia que eu conheço. Eu tô, sabe, tipo, levando a ação. E aí você tá vendo, o meu cupom foi o mais utilizado mês passado. E eu não sou influenciador fitness, entendeu? E aí as coisas vão acontecendo. Entra de cabeça no negócio mesmo, né? Porra,
Você acha sentimento importante... de dono. Você acha Exato. É, que eu importante... acho que é tão clichê esse sentimento de dono, né, gente? Mas é super importante, Sim. realmente, o sentimento Você de acha dono. importante também, falando, você é um cliente profissional ali do teu trabalho, mas esse laço, você acha isso importante? Isso Não é flui todo melhor? mercado que você vai conseguir né? oferecer isso, né? Então, a gente botou um projeto aqui, o primeiro grande e-commerce de agronegócio, Uhum. né? Que são peças de trator e manutenção de Legal. trator. E assim, cara, um negócio gigante. Só que qual foi o envolvimento? Com a empresa. Eu falei, ó, o projeto... A gente entrou num cenário que o cara não acreditava. E aí, assim, eram 7 diretores. Um a favor, o outro meio que, ok, tá bom, já porque você quer, e 5 lutando contra. Uhum. Aí chegou uma reunião de apresentação, né, de definição se ia dar um gol no gol. E nessa época, né, depois da pandemia, eu não atendi mais praticamente ninguém presencial, né, para render a agenda. Antes, a maioria era presencial. E a gente estava lá antes da pandemia, e aí chegou na reunião, aí o diretor, né, tô preservando aqui as identidades, ele chegou para mim e falou, Thiago, cara, assim, a reunião vai ser pesada e tal. Eu falei, não, tudo bem. Ele tentando me preparar. Eu falei, mas assim, carta branca pra gente defender o projeto, certo? Cara, carta branca. Eu falei, tá bom. Começou, o cara levantou a voz, eu falei, oxe, baixa a voz. Se você falar com outro diretor assim, não tem problema. Comigo você não fala. Mas você não sabe quem eu sou. Eu sou uma pessoa, você vai me respeitar como eu tô te respeitando. Eu falei, então, primeira coisa, baixa o tom. Segunda, não terminei de falar. Aí, se você quiser brincar da brincadeirinha de levantar a mão, um diretor de 50 anos de empresa. Eu falei, que você é a mesma pessoa do que eu. Aí o outro olhou, gostou. Eu falei, já saquei do cara, o cara é babaca com todo mundo, né? Eu falei, não, comigo não vai ser. Eu falei assim, tal. Mas eu não acredito no projeto. Tudo na vida, se você entra não acreditando, dá ruim. Agora, se você deixar e dar o voto de confiança, deixar a gente trabalhar, talvez a gente consiga, né? O cara olhou assim pra mim e falou, não acredito que você falou isso. Eu falei, mas é verdade. O cara já tá querendo que o negócio dê errado aqui na minha frente. Imagina depois eu tocando sozinho, o cara me boicotando aqui dentro. Isso é muito comum falei, nas empresas. Sim, e grande, tá? Eu tô falando grupo de 5 bi ano, tá? Aham. Eu falei, e outra, ele vai fazer isso. Ou você vai me jurar que não vai fazer? Eu falei, ó, é o seguinte, vocês estão me pagando por hora. Quanto mais tempo a reunião demorar, mais feliz eu fico, porque você está me pagando por hora. Só que eu quero fazer esse projeto dar certo. Eu quero que isso aqui seja um case. Eu quero contar para os outros que esse projeto voou e do zero. E a gente fez, voou e foi do zero. Aí trocaram esse diretor. E você tem Caramba. essa análise antes também, de quando vem alguém solicitando uma consultoria sua e você olhar e falar assim, isso vai dar bom, ou tipo, não, A gente não tem um faz feeling, sentido, né? A né? gente tem Tem um um feeling. E aí feeling, você né? já negou, assim, de falar assim, não vou entrar nessa porque eu não acredito. E uma pergunta também, você só pega cliente mais enterprise? Não, Ou não? não. Pega qualquer O cliente. cara pagou minha hora, PM. mas assim, se eu ver o cara quer pagar, não tem dinheiro, eu falo não. Tá bom. Falou, ó, vai pros cursos, vamos na jornada, vai no YouTube que é de graça. Eu faço Da mentoria? A outra Sim, sugestão. também, mentoria em grupo. Eu dou viabilidade pra ele. Eu, Tá não, bom. eu gosto de ganhar dinheiro certo. Mas de tamanho não, todo mundo. Aí a pergunta mesmo, desculpa de sacar. Já De teve negar, algum, né? Eu já neguei sabendo do histórico. Aham, Mas se eu vejo, eu sempre dou o benefício da dúvida. aham, Falando assim, pô, eu posso estar errado. Mas eu me arrependo, porque eu tava certo. sim. Aí eu saio Eu fora acho que a gente antes. tem que ter esse feeling. Feeling, é. Sim. Numa cadeia, como um consultor, ou às vezes também quando você vai fazer uma migração de empresa, de trabalho, Sim. sabe? Eu falo sempre com o pessoal, eu falo, As gente, pessoas preferem ficar pelo importante. ambiente do que pelo salário. É lógico. Você Isso fica pelo tem a ver. líder. Sim. Você fica numa empresa tóxica pelo líder. Por exemplo, você vai implementar e-commerce, digital, D2C, sei lá, em alguma empresa. E aí no papo você vê que aquele negócio vai ficar morno ali dentro, que você não tem apoio de liderança. Gente, Você não pra vai ter que você vai entrar autonomia, num negócio desse que você vai ficar sofrendo, não vai ter Não resultado? tem saúde. Você não tem saúde pra isso, Não é né? bom pra ninguém. É super importante Nem ter pro um, essa nem pro outro. análise, né? Não é Eu por acho. conta só do nome da empresa tá no currículo, tem outros fatores que precisa analisar, né? Sem dúvida, eu concordo e se precisar, dispensa mesmo. Eu dispensei uma grande corporação depois, que rolou uns conflitos de interesse, para não falar o português claro, mas eu acho que você já entendeu o que aconteceu. Sim, Eu vi e falei, desculpa, não participo disso, sim. Aham. entendeu? Aí eu falei, não, valeu. E assim, é grande. Porque o nosso mercado também, ele é pequeno, né? É. Todo mundo se fala, todo mundo se conhece. Sim. Demais, É. demais. Eu fico impressionada, o tanto que é ainda pequeno, né? Não, e vai ser, né? Porque
A especialidade... O tempo Eu olhei e tá falei, nossa, correndo, já o tempo tá estourou muito correndo, tempo, né? Quanto mais... eu acho que quanto mais concorrido e maior ele ficar, maior a necessidade de especialização e essa parte, ela sempre vai ser seleta, como todos os segmentos. Né? Eu vim de TI teve isso, de uma certa forma, né? Mas ainda tem espaço, falando o que você falou na frente, o que falta? Falta boas capacitações, cara. Não é só o curso, não é só ir lá e fazer, cara, você tem que viver. Sim. Né? Prática. Eu demorei para colocar minha formação. Eu coloquei no ar, eu não fico fazendo o lançamento da minha formação. Apesar de a gente tentar agora fazer um movimento para aumentar ali a quantidade de pessoas. Mas são 150. Sim. Pô, tá bom para mim. Entendeu? Porque se eu colocar 15 mil, não vou dar atenção. Não é igual. Não vai ter sessão de tira dúvida e tal. Aí eu tenho um avançado, que eu coloco para eles vivenciarem comigo meus atendimentos e as minhas mentorias. Legal. Dando hora de voo pro cara. Sim. Que é isso que falta para ele. Cara, tem 4 ali, estão voando. Estão É porque atendendo. tem pessoas em cobrando caro. maturidades diferentes, empresas em Sim, maturidades sim. diferentes, né? Eu acho que, sei lá, o conteúdo que você disponibiliza no Instagram, no YouTube, nossa, galera, se o pessoal que tá começando ouvir aquilo ali, já é um passão, assim, à frente, né? E aí vai especializando, vai Exato, se crescendo, né? aprofunda. Tem 600 vídeos no YouTube. É. A gente chegou nessa marca esse ano. Olha que Legal. demais, é muito Entendeu? conteúdo Pô, bom, né? Dá pra fazer um curso lá. Olha. E dessa turminha aí do avançado, 2 estão trabalhando comigo, um virou sócio. Olha que legal. Legal. Entendeu? Por quê? Cara, eu vou aproveitar o cara que tá ali, que eu tô vendo a oportunidade dele ali de fazer. A gente tá levando no evento, né? Eu trago ele pro ecossistema, eu coloco. Aí o pessoal me pede vaga, né? Ah, eu quero gerente de e-commerce. Eu tenho muito lojista que faz o meu curso, mas geralmente é o dono. Eu quero começar a pegar a cadeia do profissional. Sim. Então a gente vai fazer esse movimento pro próximo ano, essa formação mesmo. Né? Lá de trás, que eu já mencionei, dando um baita de um spoiler, a gente quer focar todas as profissões. Então assim, o cadastro de produto, o estoquista, Legal. né? O design, análise de dados, o gerente de Não, e-commerce. tem um monte de curso de gerente de e-commerce, né? Que é super superficial, assim. Tipo, É. um pouquinho de tudo, o cara sai como gerente de e-commerce e O não gerente sabe vai ter que ter nada. feito os outros, né? É isso, É. gente. Ele tem que saber expedir. É isso. Entendeu? É. Então, assim, é isso que a gente quer fazer. Então, assim, a gente tá montando um ecossistema, né, de suporte pro cara. A gente tem a formação, que é a visão, que são as coisas que estão acontecendo. A gente deu agora uma de análise de site, de usabilidade, usando o heatmap. Legal. Aí eu mostrando, quais são as tendências de comportamento. Era engraçado porque eu falava, falou, o usuário vai fazer isso. Aí na gravação eu não tinha assistido, o usuário fazia. É. Eu falei, ele tá perdido, ele vai voltar no frete, quer ver? Eu voltava no frete. Eu falei, então, Adoro. como que você sabe? Eu falei, então, a gente fica analisando. Muitas entendendo? horas de mapa Muitas de horas. calor. Aí eu fui ensinando, fui dando as dicas pros caras. Só que aí eu já mostro, usa essa solução que é de graça pra você começar. Essa é a paga, essa é boa. Você vai evoluir pra cá, você vai evoluir aqui. Você não precisa deixar um mês inteiro gravando, porque ele rouba processamento. Você deixa só um período. E aí a gente vai colocando do mesmo jeito que eu coloco pro meu cliente. Só que do meu cliente eu faço junto com ele. Sim. Pra eles eu tô ensinando como fazer. E se tiver dúvida, eles mandam na comunidade. E a gente vai fazendo. Então, assim, o que eu quero mesmo é ter uma baita formação de um profissional de e-commerce. Seja ele consultor, seja ele gerente de e-commerce, seja ele alguém que está lá na liga começando para fazer redação de isso. texto, ou seja um lojista ou o próprio dono. Eu acho que E falta a gente isso. tá precisando mesmo. É, né? de gente que sabe fazer, Sabe. né? Não é só acadêmico, não é Conta só... com a gente também. É super importante. Olha, a gente adorei, faz um cupom né? aí, tá? Fica Foi muito- tranquilo. Tá bom. É, Adorei. Foi muito foi legal ótimo, hoje. né? Foi ótimo. Foi muito bom, A gente foi muito bom esse extrapolou aí o tempo, bate-papo mas é aí, porque o papo foi Thiago. muito bom. É, foi ótimo, Volte Thiago. mais Você vezes. quer dar um último recado aí para gestores? Vou. Eu falo assim, que o mercado tá crescendo pra caramba, mas tá todo mundo falando o quanto esse ano tá difícil, né? E a gente tá entrando agora na fase mais difícil do ano. Black Friday. Mas que assim, que se a gente não fizer bem feito, a gente capota o ano, né? Exato. Então, assim, é a fase mais difícil, mas é a fase mais importante de vendas, assim. Você quer dar uma dica aí Quero, pros eu gestores? Eu adorei acho que você todo mundo falar quer te isso. ouvir, Fala. assim. Adorei você Tipo, trazer isso. Manda Eu bala, acho que é então, importante pra dar uma dica aí finalizar. pra quem é gestor de e-commerce e vai enfrentar esse baita desafio aí. Show. Se ficou muito longo, 2 vezes ali no YouTube, vai rapidinho. Tem um monte de aplicativo, adianta e vai. isso. Velocidade. A gente faz análise de dados. Eu sou fissurado em estatística, sempre fui. Então eu sempre fiz análise, sempre tive controles, eu adoro fazer isso.
Desde que começou a consultoria, a gente tem uma planilha chamada Análise E-Commerce. Todos os clientes que eu atendi na consultoria ou na mentoria, eles têm essa planilha e normalmente eles continuam a usar. Esse ano a gente bateu 1.600 lojas atendidas. Eu acho que é uma massa boa para ter fundamento que eu vou falar agora, certo? É o seguinte, eu continuo olhando quem preenche e eu olho as métricas. A gente sempre conseguiu prever bem a estrutura de crescimento e acompanhar o mercado. Até 2022, a gente conseguiu, tirando a pandemia que deu uma desviada no assunto, né, crescer entre 10% e 30% no e-commerce, todos os clientes. 10% meio que normal, orgânico, 30% acelerado, fazendo rampagem de crescimento. Chegou 23, eu vi que o ano seria estranho e avisei, mas eu não dei a certeza. Dei uma entrevista no Fórum E-Commerce Brasil pro Digital, que foi no ar essa semana, onde eu falava o fiasco de 2023 e que 2024 seria pior. Reflexo, Né? Uma É cascata. a continuação, né? Eu preparei todos os clientes e todos os projetos a cair 7% esse ano. Esse foi o número. Beleza? O segundo semestre não será diferente. Eu também acho. Talvez pior, Eu também acho. por conta que alguém anda abrindo a boca mais do que deveria. Eu também acho. Estão taxando muito mais do que deveria. Não é nenhuma novidade, sem falar de política, mas tudo bem, todo mundo já sabia. E dólar. Dólar, total. O que vai acontecer? O pessoal não importa. E se Quando não você acha importa, que melhora? Não tem produto, né? Se melhora. só se trocar. Essa é a minha também opinião. acho. Vai ter que trocar o modelo de gestão. Eu não estou falando de política, beleza? Exato. Não me julgue. É isso. Mas tem que trocar o modelo de gestão. O modelo de gestão Eu acho que o varejo pró- está sofrendo muito. e vai ser pior, porque perda de poder de consumo. É. Em média, no primeiro semestre, 2 itens a menos no carrinho já. É. A gente começou com 1 item a menos no carrinho, a gente está em 2 É itens isso, a você vai menos. no mercado com R$100, você não compra nada. O azeite O poder está de 100 compra reais. caiu muito. O Exato. Azeite, meu. Azeite. Entendeu? Eu tô usando óleo de coco. É. Entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Vai extrapolar. Por quê? Falta de oferta, menos importação e menos produção. Já está 6 meses desacreditado do primeiro semestre. E vai bater o desespero. A ressaca após de quem liquidou o estoque e não vai aguentar comprar, vai fazer um começo de 2025 pior. É. Então, assim, não A gente estou tava otimista. comentando, o pessoal já tá queimando estoque agora, né? Sim. Por margem exemplo, a não vai Black aguentar nem mais. chegou ainda, o pessoal já está Vai vender, queimando mas não vai ser estoque. rentável, né? Não vai ser rentável, mas o consumidor não tem dinheiro, não vai priorizar. É. Toda vez que tem crise, você vai para a base de pirâmide de consumo. Você não vai para os itens Você supérfluos. vai para bem de consumo. Entendeu? Né? Cara, blusa de frio. Que frio que a gente teve? Sim, Entendeu? teve. A Nike tá falando que tá em crise porque não tá vendendo tênis. Cara, a Nike lá fora, imagina aqui. Aham. O tênis tá R$1.000 o mais barato da Nike. Cara, quem gasta R$1.000 no tênis? É. Ah, mas o Olímpicos está crescendo. Vai ver o quanto que ela está gerando de estoque. Ela não está conseguindo produzir. Então vira essa bola de neve. Não será uma boa Black. Já está todo mundo preparado para isso. E a gente está trazendo uma trilha de conteúdo agora que eu vou bater bem pesado nesse preparativo da Black. E o que eu faço quando eu sei que eu não vou fazer uma boa Black? Como eu entro no modelo de promoção, o que eu tenho que fazer? Legal. A gente vai começar a trazer a partir agora de agosto. Né? Ótimo. Então eu vou martelar bastante nisso. A gente deve fazer algum curso especial para a turma aqui que é um acompanhamento mais perto, né? Que às vezes não sabe como imersão. preparar, uma imersão, alguma coisa do gênero. Mas eu vou trazer sim conteúdo falando já disso, porque o vídeo que mais estoura do canal é o preparativo da Black, até hoje. Olha Então, que assim, legal. Ficar de olho, passa pra gente. Você acha que a Black vai ser faseada igual tem sido nos últimos anos? Eu movimentei todo mundo que passou para mim, por Antecipar. mim, né? Sempre antecipar. Não entrar na semana, porque a semana são os big players. É. Né? O ano passado, quando foi a Copa? Foi 22, foi antes, né? Não foi ano Acabou, passado, Não, certo? foi 22. Então, todo mundo que antecipou se deu bem, porque aí a gente perdeu a mídia para a Copa. Total. Tava É. caríssimo, né? O ano passado, ela foi antecipada, mas ela foi ruim porque o consumo já estava menor. Então ela foi frustrante, só que se eu não tivesse antecipado, Seria pior, né? tava lascado na semana. Tava pior. Legal. Então, assim, o que a gente quer fazer? Cara, tem a data em si, é a data, eu acho certo. Tipo, nunca vou mudar o dia do Natal. Eu posso te dar presente no começo do mês, mas Natal é dia 25, Isso. certo? A Black é a última sexta, ponto final. Mas a minha ação pra minha base é antes. Dá pra Então, fazer várias estratégias, né? Muito. Antes. É o E você seguinte, otimiza a sua operação, otimiza os riscos exógenos aí que a gente estava falando sobre isso. Um correio entra de sim, o Correios vai... de greve e tem Se tudo prepara isso, pra né? puxa do Correios, hein? É, Já veio a primeira. Já tiraram o desconto de fornecedor. Se prepara pra próxima. é.
Já tô avisando. Não fique refém. Não fique refém. Escuta o que eu tô falando. Espera a bucha do Correios. E é capaz de entrar em greve. Amei, gente. Foi ótimo, né? Muitas dicas. Fechamos aí com dicas. Com chave de Boa. ouro. É. Obrigado mesmo. Obrigada pela presença. Thiago. E assim, cara, faço... Não é nunca, né? Se você tiver vontade e um propósito, cara, vai. Quantas pessoas passaram por mim nesses anos que, cara, estão voando, que passou no começo, que eu formei ou não, que acompanhou, que foi cliente, que foi fornecedor. Eu acho que assim, se você quiser, você consegue. E a questão de saúde, ela é muito forte, né? Tanto a mental, em primeiro lugar, né? Cabeça boa, né? Mas o corpo sã, mente sã. Então, assim, a gente não pode abdicar isso, né? Eu tô batendo muito nessa tecla, tem que se cuidar. A gente tá numa geração que tá totalmente negligente a isso, ou quer resultado fácil, sem esforço. Mas não é só isso, né? Aí o pessoal me pergunta, o que você toma? Qual suco? Qual Danone? Fala, eu tomo vergonha na cara. 9 anos, amigão. Sabe que é 9 anos treinando pesado como atleta? Então, um dia o resultado vem. Daqui 9 anos, quem sabe? Tudo na vida vem, né? Exato. Isso, né? Mas obrigado, pessoal. Obrigada. Foi ótimo, né, Ju? Foi ótimo. Mais um episódio que a gente Mais um termina episódio aqui finalizado. Confiram aí YouTube, Spotify. Toda sexta-feira tem episódio novo no canal. Sigam a gente, compartilhem. Isso aí, gente, muito conteúdo, muita gente boa de mercado compartilhando a vivência delas, né? A gente vê que o mercado não tá muito fácil, mas tem muita gente aí fazendo números, assim, extraordinários, fazendo um trabalho espetacular, né? Então, assistam os próximos episódios aí e acompanhem isso aí com esses grandes profissionais que a gente tem trazido, né? Até a próxima. Até a próxima.